Olá, adoradores! Vamos começar mais uma live hoje. Vamos compartilhar princípios da palavra de Deus acerca do louvor, da preparação do ministério, de louvor para o louvor no culto. Quais são os hinos congregacionais, os cânticos? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos estudar um pouco mais sobre o louvor congregacional, o que significa biblicamente louvar a Deus, qual a nossa função como ministério de louvor. E eu estou aqui no perfil da EMAN, Escola de Ministros de Adoração e Música, que desde 2009 tem servido aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Algumas cidades da região também já têm sido abençoadas com os ensinos da EMAN em seminários intensivos, ou outros alunos que conseguem chegar para as aulas presenciais e outros por alguns vídeos online. E você que está aqui comigo, se você conhece alguém de outra cidade que quer fazer o nosso curso, em breve a gente vai estar lançando um curso online também, muito preparado com muito amor, com muito cuidado, com muita oração para servir os nossos irmãos de outras cidades. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Murilo, Jeane, Graça e Paz. Todos que já entraram, você pode me ajudar a chamar os amigos, aqueles que estão envolvidos no louvor da igreja. Dai, seja bem-vinda, paz do Senhor. A gente vai estar respondendo uma pergunta que Dai nos enviou na caixinha de perguntas. Isso aí, então se você quiser que a gente ministre aqui algum assunto, algum tema, pode mandar para a gente. Depois da live eu vou deixar outra caixinha de perguntas. Você pode enviar para os seus amigos, para colegas de ministério, para os seus pastores, e todas as sextas-feiras, até quando Deus permitir nos direcionar a isso, nós estaremos aqui no perfil da EMAN. Eu sou a pastora Geisa, sou líder de louvor desde o ano de 1991 na Igreja Batista Central, e estou lá servindo ao Senhor com muito amor e carinho, cuidando, né, dos adoradores e buscando sempre compartilhar aquilo que o Senhor nos ensina. Eu vi aqui um grande amigo entrando, Jody Cavilha, né, meu professor de canto preferido. Ó, Jody, na última live eu falei de você, viu? Espero que os alunos tenham te procurado. E você que precisa, né, fazer um curso online. Oh, glória a Deus, Jody. Glória a Deus. Você que está precisando aí de um preparador vocal e também de um treinador de líderes, porque o curso de Jody não é só preparação vocal, né? É um curso bem completo. E eu posso dizer que mesmo há tanto tempo, né, no ministério, eu disse para ele, não sei se ele vai lembrar, Jody, eu tinha que ter te conhecido lá atrás. Aí ele riu e disse assim: tudo tem seu tempo, pastora. E é verdade, tudo tem seu tempo. Saudades mesmo. Em breve a gente vai poder, né, estar junto de novo. O Joe é de Belo Horizonte, quer dizer, é peruano, mas está no Brasil há muitos anos, como missionário, né, e preparador vocal, líder de louvor. E quando a gente pode, a gente traz ele aqui. E desde que ele esteve aqui, muita coisa mudou para melhor. Mel que está aí também, Lília Rosa. E nós estamos aqui para compartilhar hoje sobre o louvor do culto, sobre o louvor congregacional. Vocês acreditam que há algumas, algumas interpretações equivocadas, às vezes práticas que nós fazemos como ministério de louvor, no repertório, na postura, na preparação para o culto, que não são apropriados para o louvor congregacional? Sabia disso? E o Senhor tem nos despertado cada dia mais para estarmos mais preparados. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre o louvor. É ministério de louvor, é o serviço de louvor na igreja. A gente precisa ter uma visão do louvor, da adoração, uma visão da igreja adorando junta, né, juntos todos os irmãos, e como que nós, como ministros de louvor, vamos facilitar esse momento de louvor, vamos cumprir a nossa missão, né, de ministros e servos de louvor. E eu quero conversar com você sobre isso, qual o propósito do louvor no culto, porque a gente pode louvar e deve, né, louvar o Senhor fora do culto. A nossa vida tem que ser um louvor. Alguém já disse assim: quando não há louvor na vida, não há vida no louvor. Quando não há
culto na vida, não há vida no culto. Então, muitas pessoas, infelizmente, passam os dias nas suas atividades e esperam apenas o momento do culto para louvar ao Senhor. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A gente deve louvar o Senhor em todo tempo e a gente vai entender por quê. Boa noite, Ana, Shalom. Todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Aproveita e chama outras pessoas aqui para a gente poder compartilhar e conversar desse assunto tão importante que é o louvor no culto. Não sei se todos aqui já fazem parte de algum ministério de louvor, desejam fazer. Conta aí para mim, escreve aí nos comentários. Eu já faço, eu já fiz, não faço mais. Eu quero participar do louvor da minha igreja. Eu tenho dúvidas sobre o ministério de louvor. Escreve aí pra gente. Ô, Natso, paz, meu querido, seja bem-vindo aqui. Eu quero conhecer um pouquinho os que estão aqui. E aqueles que vão chegando, não tem como a gente conversar, né? A live toda, senão vai ser uma live só de bate-papo. Nós vamos fazer uma live de bate-papo com os alunos e ex-alunos da irmã. Eu vou chamar alguns aqui ao vivo para a gente poder conversar. Oi, Liz, você já faz parte? Ótimo, Eloá, que bom ter vocês aqui. Chama aí o restante do grupo de louvor, vamos conversar sobre ministério de louvor, sobre o louvor no culto. Pega esse aviãozinho aí, chama todo mundo, porque ainda dá tempo. A gente precisa se preparar, a gente precisa buscar na palavra os princípios da palavra de Deus para nós cumprirmos o nosso chamado com excelência, como Deus merece. Então, hoje nós vamos falar sobre o propósito do louvor no culto, o louvor que agrada a Deus, as características de uma canção congregacional. Oi, Diego, seja bem-vindo, querido. Isso aí, a gente tem que aprender sempre, sempre mesmo. As características de uma canção congregacional, porque existem canções que não são congregacionais. E como que a gente vai identificar se aquela canção é apropriada para o culto congregacional? A gente vai falar sobre isso. Como a equipe de louvor deve se preparar para ministrar no culto? A equipe de louvor pode chegar sem preparação, a deixar como eu já ouvi. Não, se a gente escolher antes as canções, se a gente se preparar com antecedência, a gente vai bloquear o fluir do Espírito. Eu não acredito assim. E a palavra de Deus nos prova que nós precisamos nos capacitar e nos preparar, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse tempo aqui da live. Dá tempo você chamar o restante. Vamos dar mais um minutinho aqui para chegar mais gente e pegar, né, desde o início. Oi, Tati, Ju, Paula, Dai é líder e faz parte também da equipe. Isso mesmo. Que bênção, Dai, que bênção. Então, nós vamos conversar mais uma vez hoje sobre aspectos importantes da vida do Ministério de Louvor. A EMAN, essa escola que tem esse propósito, capacitar ministros, compartilhar princípios, fundamentos, trazer uma fomentação, né? Queimar dentro de nós a adoração conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. E a gente precisa estar pautado na palavra, muito mais hoje do que antes, porque os tempos têm sido muito difíceis, há muitas heresias chegando, muitas doutrinas humanistas, hedonistas, e a música tem toda uma atração, né? De uma beleza, de uma estética, de um poder. A gente vai fazer uma live só sobre o poder da música e eu quero que você me acompanhe, tá? Você que tá aqui vai fazer o compromisso comigo de, quando souber da live, espalhar para os outros, porque se tem algo que gera ainda polêmica, a influência da música, né? Música secular, música gospel, música cristã, os rótulos, se pode, não pode, por quê? A música de antigamente era melhor do que a música de agora. Então a gente vai falar sobre isso, não hoje, né? Semana que vem, de hoje a 8. Então, é isso aí, Diego. Vamos engajar, vamos escrever, vamos apertar o coraçãozinho, vamos pegar esse aviãozinho e mandar para os outros contatos para a gente poder chamar os adoradores, os ministros de louvor, aqueles que lideram o ministro ou cantam, mesmo que não seja numa equipe de louvor, mas estão ali no coral, no quarteto, sempre fazem duetos, né, ou solam na igreja. Todos esses precisam se aprofundar
nos fundamentos bíblicos sobre o louvor, sobre a adoração. Estou vendo aqui meu amigo Beto, missionário querido, a paz do Senhor, meu lindo, que bom que você está aqui. Beto é um missionário aqui no Nordeste, né, no sertão, é de lá de Londrina, minha gente, mas está aqui conosco, nos dando a alegria de congregar juntos, e há muitos anos ele e a pastora Chá coordenam o projeto Mochila, que é um projeto tão lindo de evangelização no sertão, cuidado com crianças. E ele canta, viu? Ele compõe, é uma bênção, pastor Beto, dança também, não é? E nós estamos aqui como ministros do Senhor. José Júnior entrando aí, a paz do Senhor, glória a Deus, meu querido, faz parte do nosso ministério, é um servo de Deus abençoado, muito abençoado, tem um coração mesmo no Senhor, sempre me inspira e me edifica. Vamos chamando aí, dá um tempinho aqui, 1 minuto só, você chamar mais gente, pelo menos 5 pessoas, pega esse aviãozinho aí, coloca aí no direct para 5 contatos seus. Vamos conversar sobre louvor congregacional. Vamos pautar a nossa conversa no que a palavra do Senhor nos ensina. Não é coerente, não é justo, não é apropriado que alguém que esteja no ministério de louvor não saiba o que a Bíblia diz sobre louvor, não esteja interessado naquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Somente conhecendo a palavra de Deus que nós vamos dar a Ele louvor de acordo com o que Ele merece, de acordo com o que agrada ao Senhor. Então nós precisamos parar para estudar a Bíblia, para orar, para receber de todas as oportunidades, tudo que vier ao nosso alcance, fundamentos da palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui, para com você nos aprofundarmos um pouco mais. Oi, Isa, paz do Senhor, Deus te abençoe. Isso aí, Dai, chama a equipe toda e vamos aqui estudar. Eu vou deixar salva a live, mas ao vivo a gente interage melhor, não é? Fica aqui comigo até o final e vai chamando aí o restante do pessoal. Vamos começar então? O assunto hoje é o louvor no culto. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já pensou por que a Bíblia tem tantos versículos nos convidando a louvar? Por que o maior livro da Bíblia é um livro de louvor? O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? O mínimo que eu posso imaginar ou entender disso é que louvar realmente é algo muito importante. É algo que nós precisamos fazer, que nós devemos prestar muita atenção. Porque a palavra de Deus, ela está repleta, e não só no livro dos Salmos, existem muitos textos de Gênesis e Apocalipse, quando não é um convite para louvar, é uma informação acerca de alguém que levantou um altar ao Senhor. Às vezes uma repreensão de um profeta porque viu o povo não louvando, não adorando outros ídolos. Então, de Gênesis a Apocalipse, há um chamado para louvar a Deus. Apocalipse, o último livro da Bíblia, tantas canções. Eu amo todas as vezes, não sei se acontece isso com você, mas todas as vezes que eu leio Apocalipse 4 e 5, ai, meu coração exulta, é como se eu subisse ao céu naquela dimensão, na limitação, é claro, da minha alma, nessa natureza ainda terrena, mas que declaração tremenda! Como que João viu toda aquela glória? E João viu os anjos cantando. E os anjos estavam dizendo exatamente: digno é o Senhor dos exércitos, digno de glória. Então eles estavam louvando, reconhecendo a dignidade do Senhor. A palavra mais usada pelos cristãos, e às vezes não cristãos, porque ela já se tornou um verbete bem comum, né, em toda a linguagem, na nossa língua e em outras línguas também. A palavra mais comum, ela diz exatamente louvai ao Senhor. Você sabe que palavra é essa? Qual a palavra que a gente fala muito, até de maneira pejorativa, e que significa louvai ao Senhor? Alguém sabe? Escreve para mim aí rapidinho, vou dar 30 segundos.
30 é muito, né? Veja aí. Qual a palavra que nós falamos e cantamos muito e que significa louvai ao Senhor? Ninguém sabe aqui? Não acredito. Tem gente que sabe, tá com medo de dizer, né? Eu vou falar para a gente não gastar muito tempo. É a palavra aleluia. A gente fala tanto aleluia, aleluia, aleluia. A gente, por causa do aleluia de Handel, né? Quem não ouviu, não conhece, é importante você ouvir. Assim, é importante, é bom você ouvir. É uma peça musical lindíssima, escrita há muitos anos, que ele fala aleluia de uma maneira assim bem imponente. Então, por causa dessa peça musical, muitos começam a falar aleluia, aleluia, como assim, chegou, aconteceu, até que enfim, não é? Mas a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. E ela não é uma tradução, é uma transliteração, porque não é uma palavra, é um termo hebraico, não é traduzido em língua nenhuma. Você pode ver, pode variar um pouco a escrita, mas aleluia é aleluia em português, e aleluia em inglês, e aleluia em japonês, e aleluia em alemão, e aleluia em hebraico. É aleluia, não é? Muda um pouco a dicção pelo idioma, pelos dialetos, mas é a mesma palavra. Ela não tem tradução em língua alguma, porque é um termo sagrado, porque é consagrado ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. A junção de duas palavras hebraicas, Halel, louvar, e Senhor. Mas a palavra, o nome de Deus, né? Louvai a Deus, ou louvai ao Senhor, abreviado, porque os hebreus, eles não citavam o nome de Deus, não se fala até hoje. E na Bíblia, o que estava escrito eram as 4 vogais, I, Y, H, VH, chamado de tetragrama, né? E Yod, Re, Vav, Re, e que significa eu sou o que sou, é também um acróstico. Foi quando Deus foi perguntado por Moisés qual o seu nome, e ele disse justamente essas letras em hebraico. E a abreviação ficou Iá. Então, Haleia, aleluia, louvai ao eterno, ao grande eu sou. E porque essa palavra era tão falada entre os hebreus e nós temos tantos louvores e tantos salmos, existem os salmos de aleluia, que eles têm uma característica muito interessante, porque eles começam com aleluia e eles terminam com aleluia. São os salmos 146 ao salmo 150, são chamados salmos de aleluia, porque eles começam com louvai ao Senhor. Algumas versões colocaram mesmo aleluia, outras louvai ao Senhor ou louvai a Deus, mas no original é justamente esse termo hebraico, aleluia, louvai ao Senhor. E é uma característica muito interessante, porque para diferenciar o eterno, o único, digno de ser adorado, dos outros deuses ao redor da nação de Israel, eles declaravam, não existe nenhum outro Deus digno de louvor, só Deus é digno, então louvai ao Senhor. E assim, na cultura judaica, né, primeiro hebraica, depois os hebreus foram chamados de judeus, eles foram declarando aleluia, aleluia, os escritos e os cânticos. Então a Bíblia está repleta de convites para louvar ao Senhor. E eu quero começar de verdade agora, a gente fez só uma introdução, lendo o Salmo 150. Eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos de alguma maneira esse salmo sendo citado nos nossos cultos, canções sendo feitas com algumas frases, né? Tem uma mesmo que a Gabriela Rocha canta, que eu acho muito linda, eu já vi outras gravações também, que é todo ser que vive, louve o nome do Senhor, né? Então esse salmo eu vou ler na versão NVI e me acompanhe, por favor. Diz assim, aleluia!
Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, todo ser que vive, tudo que respira, louve ao Senhor. Então, aqui uma ordem para louvarmos ao Senhor. E a gente já começa a entender o quanto é importante louvar a Deus. Louvar a Deus é engrandecer, é exaltar, é reconhecer quem Ele é. Deus é digno, poderoso. Nós precisamos lembrar os seus feitos e a Bíblia nos chama para louvar. Por que devemos louvar a Deus? Fiz 3 anotações aqui, de 3 motivos fundamentais. Por que eu e você devemos louvar a Deus? Primeiro, Deus é digno do nosso louvor. Nós louvamos porque Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno. Segundo, quando nós louvamos, nós tiramos os olhos da terra. Nós tiramos os olhos da dimensão material, física, do mundo, das circunstâncias, e nós entramos na dimensão do céu. No céu, os seres celestiais têm a visão clara de quem Deus é. Eles veem Deus face a face, e nós lemos nas Escrituras que quando Deus permitiu a visão de algum homem sobre o que estava acontecendo no céu, os anjos, os querubins, eles estavam maravilhados e eles declaravam digno, santo, e eles começavam a louvar ao Senhor. Então nós louvamos porque Deus é digno, nós louvamos porque através do louvor nós trazemos a dimensão do céu à terra. Nós louvamos porque o louvor é um trono que levantamos na terra ao Senhor. Nós estamos exaltando. Nós estamos declarando quem nos governa. O louvor tem poder? Sim. O poder não está na música, o poder não está nas palavras, o poder está na presença de Deus. O poder está na declaração e no reconhecimento de quem Deus é. O poder nos liga ao céu. O louvor nos liga ao céu. O louvor nos ajuda a adentrar na dimensão espiritual. Tem uma canção, né, de umas 3 décadas atrás, eu acho, né, quase 3, não chega a 3 não, da nossa irmã Cassiane, que na época estourou em todo o Brasil, talvez tenha ido para outras nações, mas que canção maravilhosa. Você que está comigo aqui da minha época, eu digo da minha época, da minha idade, geração deve lembrar, mas hoje também a gente canta, né, com muito louvor. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Deus vai à frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, né? Que canção poderosa! E o louvor faz isso mesmo, porque enquanto nós louvamos, nós estamos entronizando o Senhor, nós estamos colocando, não que Ele não esteja no trono, nós estamos aqui na terra, levantando as nossas almas, levantando a nossa vida em louvor e dizendo, Deus está acima de nós. Quando a Bíblia diz que Ele está entronizado, nos louvores do seu povo, é porque através do louvor nós declaramos quem Deus é, o que Ele faz. Então nós estamos realmente crendo, confessando e declarando que Ele está acima de tudo e de todos. Porque nós louvamos porque Deus é digno, nós louvamos porque através do louvor nós saímos da dimensão da terra, entramos na dimensão do céu, e nós louvamos porque o louvor é um trono de Deus na terra. Amém, queridos? Amém? Você entende isso? Então, quando você estiver chegando no culto, se preparando para louvar ao Senhor, lembre-se disso. Deus é digno do nosso louvor. Mas vamos pensar sobre ministério de louvor, não é? A gente está aqui para isso. Esse perfil aqui é da EMAN, Escola de Ministros de Adoração e Música. O nosso propósito aqui é treinar, é compartilhar conhecimentos, é trazer fundamentos e assim crescermos como ministros de louvor.
ou equipes de louvor, né? Algumas igrejas não usam a palavra ministro, mas ministério significa o quê? Ministério significa serviço. Então, quando a gente fala de ministério de louvor, nós estamos falando de uma equipe, de um grupo de pessoas que servem ao Senhor através do louvor musical, não é? Então, nós identificamos o ministério de louvor dessa maneira. E é muito importante que aqueles que fazem parte desse ministério de louvor ou que desejam fazer, eles entendam o seu propósito, eles entendam a sua responsabilidade, estejam comprometidos com isso. Ministério de louvor existe para servir exaltando a Deus. O ministério de louvor dirige os cânticos e expressa louvor no culto, influenciando a congregação a louvar, dirigindo a congregação, aquele grupo, numa rua, numa praça, para adorar ao Senhor, seja onde for, onde estiver um grupo adorando ao Senhor. Ele está ali influenciando, ele está ali prestando culto a Deus. No culto, a atenção no louvor é para Deus e não para o homem e as suas necessidades. Guarde bem isso, porque isso vai te ajudar na preparação do repertório para o culto. O propósito do louvor no culto, na verdade de todo louvor, mas da música no culto, é exaltar a Deus. O propósito das canções do culto é exaltar a Deus, porque louvor é isso, louvor é engrandecer, louvor é declarar os feitos do Senhor, louvor é recordar de quem Deus é, louvor é uma confissão de fé em quem Deus é, no que Ele faz. E o louvor também pode ser uma expressão da nossa entrega ao Senhor, da nossa consagração ao Senhor. E este é o propósito do louvor no culto. Porque no culto nós prestamos honra a Deus. No culto nós exaltamos o nome do Senhor. No culto nós testemunhamos de nossa fé, não é isso? Você já parou para pensar que no culto é o momento onde todos estão falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa? Pelo menos deveriam, né? A gente sabe que tem alguns assim que vão para a igreja apenas para assistir ou de repente ainda não entenderam a importância de louvar ou como que nós devemos louvar e de repente ficam sentados, braços cruzados ou mesmo de pé, não se envolvem no louvor, mas a gente está aqui como ministério de louvor para inspirar, não é? Para ensinar. Então, se você tem encontrado pessoas assim no culto, apáticas, apenas ouvindo, assistindo, você tem a responsabilidade de inspirar, de chamar, de ensinar, de se preparar com unção para que aquilo que as pessoas verão em você, na sua equipe, as inspire a louvar ao Senhor. Mas no momento do louvor com música no culto, está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo declarando a mesma coisa, está todo mundo cantando a mesma verdade. Olha que poder há nisso, um grupo de pessoas unidas, ligando na terra verdades eternas acerca de quem Deus é, do quanto Ele é digno, do que Ele faz e da fé que nós temos nele. Glória a Deus. Esse é o objetivo do culto. O culto é um encontro com Deus para prestar honra a Ele. Cultuar é louvar a Deus. A palavra no culto, ela acontece para nós sermos ensinados acerca de Deus, da vontade de Deus, de quem Deus é, do que Ele requer de nós. E qual o objetivo de ouvirmos a palavra de Deus? É de respondermos a Ele em obediência, é de respondermos a Ele em louvor, é de sermos verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores conhecem a palavra e obedecem à palavra. Não sei se você está aqui, já viu alguns vídeos que eu deixei no feed aqui da irmã, falando sobre o verdadeiro adorador, e também no YouTube. O link está na bio aqui do perfil da irmã, então não deixe de ver. São vídeos curtos, mas o vídeo completo tem no máximo 20 minutos. O verdadeiro adorador. E é muito importante nós ouvirmos a palavra, aprendermos a palavra para respondermos em verdade
aquele louvor que Deus é digno. Então, até a palavra que está no culto, ela é ministrada para que as pessoas conheçam a Deus, se aproximem de Deus e exaltem o nome do Senhor. Você sabia disso? Então, o momento da palavra é um momento de louvor também. A palavra de Deus está sendo dita, proclamada, e nós precisamos reverenciar e receber aquele momento como um alimento para louvar ainda mais o Senhor. E qual louvor que agrada a Deus, meus queridos? Quantos estão aqui do Ministério de Louvor, a equipe, solistas, vai escolher uma canção para o culto, ou as canções do culto, não sei quantas aqui vocês escolhem, e o que cantar, né? Qual a canção que a gente deve cantar? Eu vou cantar essa porque eu gosto dessa. Eu passei a semana toda com essa canção na mente, cantando. Essa canção falou tanto comigo, eu vou cantar junto com a igreja. Será que é assim? Será que é desse jeito que a gente deve escolher o repertório para o culto? Então, eu vou falar sobre isso, sobre o cântico congregacional, mas antes eu quero pensar com você sobre o louvor que agrada a Deus. Primeiramente, não há nenhum estilo musical, nenhum ritmo de música registrado na Bíblia. Não há. Então, nós não podemos dizer esse ritmo serve e esse não serve. Deus deixou isso com a nossa inteligência, a nossa sabedoria, de acordo com cada geração. Quando nós formos ministrar aqui na live, possivelmente semana que vem, sexta-feira, sobre o poder da música, a influência da música, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como que a música muda de geração a geração, a estética musical muda. Então, às vezes, alguém que tem mais de 60 anos não se identifica muito com o ritmo, com o compasso, né, com o andamento das músicas, com a letra, prefere o hino da harpa, o hino do cantor cristão, e algumas pessoas até utilizam essas canções como se fossem sagradas, como a palavra de Deus, como a Bíblia, mas isso é algo cultural, é algo que faz parte da história daquela pessoa. A Bíblia não fala qual o ritmo, qual a melodia. Nós precisamos ter sabedoria e bom senso, né, para identificarmos, porque o ritmo, ele toca no corpo, ele afeta mais o corpo e não a alma e o espírito. Então nós precisamos ser cuidadosos, sim, mas a Bíblia não fala do estilo musical, mas a Bíblia fala da atitude do adorador quando louva a Deus. Então nós precisamos entender que o louvor que agrada a Deus requer de nós, adoradores, servos, filhos, uma atitude correta. E os salmos estão aí repletos, né, das atitudes para louvar a Deus. E eu vou citar apenas 4 que você encontra em vários textos bíblicos. Qual a conduta do adorador para que o louvor agrade a Deus? A Bíblia diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor, que nós devemos servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com cântico. Salmo 100, verso 1 e 2. Então, eu preciso de alegria. Então, pastora, você está dizendo que toda vez que eu for louvar as músicas só tem que ser alegres? Não, alegria é uma atitude. Eu não preciso só de canções de celebração, devo cantar as canções de celebração. É muito bom celebrar o Senhor, se alegrar na presença dele, a alegria dele é a nossa força, então nós nos alegramos dele, na presença dele a plenitude de alegria, diz o Salmo 16, mas a Bíblia diz que uma das atitudes do adorador quando vai louvar é alegria, nada de cara amarrada, fechada, vai louvar a Deus, fica pensando nos problemas, fica alimentando preocupações, de repente se chateou com alguém, não, nada disso. Enche o seu coração de alegria, pensa no Senhor. Quando você sair de casa para ir por culto, você já vai aumentando a sua expectativa em Deus. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Eu vou louvar a Deus com alegria, porque Ele é digno. Eu vou me apresentar a Ele com canto. Eu vou cantar ao Senhor, porque é bom cantar ao Senhor. A Bíblia diz também que o louvor para agradar a Deus, ele deve ser com alegria e ele deve ser com arte, com habilidade, deve ser bem feito. Deus não merece uma música mal ensaiada, desafinada, toda esteticamente feia,
né? Você vai entender mais o que é que eu quero dizer com estética da música. Mas, pastora, Deus recebe, ele ouve meu coração, sim. Não estou falando aqui para a congregação, eu estou falando aqui para os ministros de louvor, vocês estão me entendendo? Para aqueles que têm uma habilidade musical, que foram chamados para, a partir do seu talento, servirem a igreja através da música com louvores ao Senhor. Estou falando para esses, então eles já têm habilidade, eles vão dirigir, eles vão estar lá na frente da igreja tocando e cantando. Precisa ser bem feito, precisa ser também com entendimento, precisa saber o que está fazendo, tem que estudar música, tem que estudar a arte musical, tem que se preparar para dar ao Senhor o melhor. Esse louvor agrada ao Senhor, tem que ser com entendimento. 1 Coríntios 14:15 diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu preciso entender o que eu estou cantando. E aqui acontece uma falha, que às vezes a gente canta música que nem a gente entende a letra. E esse é um ponto principal no louvor congregacional que eu vou falar já já. Nós precisamos entender o que nós estamos cantando. Nós precisamos observar o público. Porque vem pessoas que não conhecem a palavra. Aquela letra está acessível àquela pessoa também? Vou dar um exemplo para você de uma música que eu gosto demais, mas eu sei que tem gente que não entende. É a música Quem Já Pisou no Santo dos Santos, né? Fala da mirra ardente. Olha, essa expressão tem na Bíblia, mas na canção o compositor, ele colocou de uma maneira alegórica e nós precisamos saber por que ele colocou isso. Porque eu não vou cantar por cantar, só gostando de algumas partes da Bíblia, da letra da canção. Eu vou cantar entendendo o que eu estou cantando, então nós precisamos entender. Ele fala de provação, ele fala de ser lapidado pelo fogo. E a mirra, para ela soltar o aroma, ela passava pelo fogo. Então ele fala de mirra ardente, porque a mirra ali ardendo no fogo para exalar. Todas as nossas provações e lutas são uma oportunidade que nós temos para adorar mais ao Senhor, para passarmos pela prova dando glória a Deus, né? Como compôs tão lindamente o irmão Lázaro, que hoje está louvando lá com o Senhor na glória. Então, a mirra ardente fala disso e tantas outras canções. Eu lembrei de uma de muito tempo. Quem está aqui comigo de muito tempo, assim, da geração lá dos anos 80, deve ter um povo aqui assim comigo, né? É uma música que é muito linda e a gente cantava muito. Solta o cabo da nau. Gente, eu cantava sem entender. Eu achava divertida. Solta o cabo da nau. O que isso significa? Eu vim saber que nau, né, é uma parte do barco muito tempo depois. Então solta o cabo, deixa a direção com o Senhor, né? É a parte que guia o barco. E eu disse, meu Deus, solta o cabo da nau. Mas eu entendi o resto da música, mas essa parte eu não entendia. Então vamos, ministros de louvor, observar as letras, ensinar a igreja, né? Hinos do cantor cristão, por terem sido compostos numa época onde a língua era muito culta, muitos eram traduções, muitas palavras que a gente não conhecia, algumas palavras que a gente nem usa mais, não é? E naquela época a gente cantava, louvava, Deus estava recebendo, sim, mas nós precisamos entender, olha, Deus está nos dando entendimento disso. O louvor, o canto deve ser com entendimento. Amém? É isso mesmo, Dai. Canta por modinha, mas não sabe o que canta, nem sente o que canta. Qual a sua orientação, Pedrinho, para o ofertório? O ofertório são canções de entrega, de louvor ao Senhor. Na nossa igreja, normalmente a gente, na última música do momento de louvor, a gente já reafirma, né? Com essa pandemia, o momento do ofertório tem sido um momento todo do culto. O irmão chega, em qualquer momento ele já pode ir, para não aglomerar muita gente ali no gasofilácio, né? E a igreja já está, né, nesse hábito, mas nós que estamos em missão de louvor, a gente fala desse momento também. Então, na última canção, a gente diz, meus queridos, né, cada ministro tem o seu jeito de falar, venha consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas, a gente libera uma palavra de entendimento e a gente continua cantando. Algumas igrejas têm sempre alguém que faz uma ministração rápida, ensinando sobre a importância de dizimar e ofertar, e depois daquele momento, o ministério de louvor canta.
Ministério de louvor, queridos que estão aqui, se na sua igreja é assim, escolha uma música apropriada, uma música alegre, uma música de entrega, uma música de consagração, uma música de exaltação a Deus, porque a oferta é isso. O dízimo é isso. O dízimo é colocar Deus em primeiro lugar, é entregar ao Senhor nosso melhor e dizer: Ele é o Senhor da nossa vida. O dinheiro não me governa, tudo que eu tenho vem dele. Então as canções devem ser voltadas nesse sentido. Ok? Espero ter te respondido. Então, o louvor que agrada a Deus com alegria, segundo o Salmo 100, com júbilo e com arte, segundo o Salmo 33, segundo o Salmo 33:3, com entendimento, 1 Coríntios 14:15. E agora, completando e fechando tudo, com retidão de coração. Se eu tiver alegria, se eu tiver entendimento, se eu tiver arte na música, habilidade, fazer com excelência, mas não tiver um coração reto, Deus não recebe o meu louvor. Louvor precisa ser com retidão de coração. O que é retidão? É andar na linha de Deus. É andar conforme os mandamentos de Deus. Amós 5, 23 a 24. Estava justamente acontecendo o contrário no meio da nação de Israel. O povo ia para o culto, oferecia os holocaustos, comemorava as festas que Deus havia ordenado, cantavam, dançavam, celebravam, mas na sua vida diária viviam de maneira pecaminosa, mentiam, oprimiam o pobre, eram injustos, eram desonestos. Havia pecado consciente e deliberado no meio do povo. A idolatria também estava lá, a adoração mesmo a outros deuses, não só as formas de idolatria relacionada ao coração, né? Idolatrar coisas. E Deus levanta Amós, anota esse texto aí, tem um vídeo aí que eu falo da verdadeira adoração, já falei no início aqui, alguns minutos antes, mas tem um vídeo aí no feed, procura esse vídeo, ou então vai lá no YouTube, o link tá na bio, e assiste todinho que eu falo sobre isso. Mas eu quero citar aqui esse texto de Amós 5, versículo 23 e 24. Olha o que Deus diz através do profeta. Afastai o estrépito de vosso cântico, o som, o barulho, né? Porque para Deus era como barulho aquela música. Porque não ouvirei a melodia das tuas liras, a não ser que corra a justiça como as águas. Justiça, retidão, fazer o que é correto. Então, o louvor que agrada a Deus é um louvor. É um louvor que é acompanhado da minha vida de santidade. Você que adora o Senhor, que está ministrando louvor no culto, consagre a sua vida a Ele. Amém? Rafael, Tati, Diego e Vanessa, oferta viva presente. Parabéns, ministério. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. E este é o louvor que Deus recebe. O louvor com retidão. Rafael, seja bem-vindo. Deus abençoe. Ok, então vamos agora já para o finalzinho. E eu vou responder agora de maneira especial a Dai. Dai tá aí, acabou de escrever aí forte, né, Dai? E Dai me perguntou lá na caixinha sobre as músicas de louvor congregacional. O louvor é para exaltar a Deus, o culto é louvor. Louvor é para declarar os feitos do Senhor. E o ministério de louvor serve para isso. Pastor Gideão tá aqui também, glória a Deus. Virgínia, tanta gente aqui, eu vou falando, às vezes não dá para ver todo mundo, né? Mas sejam todos bem-vindos que estão aqui. Espalha, se essa palavra abençoa a sua vida, depois que eu salvar, você vai compartilhar, só é copiar o link e mandar para toda a turma do louvor, para a gente crescer junto. Semana que vem a gente tá junto aqui de novo. Semana que vem vai ser poderoso, vai ser polêmica, vai gerar polêmica aqui. E eu quero a sua companhia. Lista aí também, paz, minha linda. Então, semana que vem o poder da música, a influência da música, música sacra, música, né, mundana, tem isso mesmo, música secular. Vamos falar sobre isso? É um assunto inesgotável. Desde que eu me entendo como ministro de louvor, esse assunto é perguntado, é debatido, mas eu tenho coisa boa para você.
Tem conhecimento novo que o Senhor vem revelando, né? À medida que o tempo vai passando, o Senhor vai iluminando mais. Então, semana que vem é sobre isso. Eu vi também a minha irmã aqui, Irani, esposa do pastor Gideão, querida, foi nossa aluna da irmã também, tá aqui, um monte de aluno da irmã, como é bom tá aqui com vocês. Então, se prepara semana que vem e chama o povo, tá bom? Ok, então, o que cantar no culto? Primeiro, culto é a reunião de pessoas. Tem o culto, falando do culto na igreja, né? Tem o culto particular, o meu culto a Deus, esse deve ser prioridade, eu preciso estar realmente disciplinada nisso, porque o meu culto pessoal é que vai gerar a unção, a sabedoria, o discernimento, a direção de Deus para eu ministrar no culto público e que vai me dar autoridade para isso. Como que eu vou ministrar ao Senhor no culto, minutos, horas, né? E a sós com Ele eu não tenho esse prazer. É algo meio incoerente, não é? Então, o culto público é respaldado pelo culto particular. Mas eu quero falar aqui do culto público, do culto congregacional. Preste bem atenção, ministros de louvor. É um erro que a maioria comete e eu vou entender que é falta realmente de entendimento. Eu quero liberar esse entendimento para você. O louvor congregacional é um louvor para a igreja toda cantar. Então tem algumas características dele. E o momento do culto é para exaltar a Deus, não é para exaltar o homem. Não é para suprir as necessidades do homem. O louvor congregacional é para exaltar a Deus, para declarar a nossa fé e para consagrar a nossa vida. O louvor congregacional requer canções de louvor. Existe louvor que não é congregacional? O que é que você acha? Existe louvor que eu posso louvar, mas não é apropriado para cantar na igreja? Não tem a ver com esses princípios? Oi, Lucinalva, boa noite, minha querida. A Jara. Existe ou não existe? Todo louvor, toda música, quando eu falo louvor, toda música que fala de Deus, ou toda música gospel, melhor, né? Eu acho que você vai entender melhor. Toda música gospel serve para o louvor no culto? Camila já disse sim, Dai sim, Pedrinho sim. Jeane sim, toda música gospel serve para o louvor no culto? Sim. Quem mais? Claudenice sim. Todo mundo concorda que sim? Pois é. Não. Nem toda música gospel é apropriada para o louvor congregacional. Porque o objetivo do louvor congregacional é facilitar a adoração da congregação. E na congregação eu tenho pessoas que não têm a mesma habilidade do ministério de louvor, de cantar. Existem melodias que são muito complexas. Existem letras que elas são para o secreto. Existem declarações que elas são mais apropriadas para um solo antes da mensagem ou um momento depois da mensagem. Não é porque a música é bonita, porque a música começa a engajar as pessoas, né? Uma música da moda, uma música que fala daquilo que eu preciso, da vitória que Deus vai me dar, que ela é apropriada para o culto, para o momento do louvor congregacional. Eu estou falando daquele momento em que o ministério de louvor conduz a igreja, a congregação, a se aproximar de Deus, a levantar um trono ao Senhor. O louvor congregacional é para isso. É para levantar um trono ao Senhor. Ó, Ana Cláudia escreveu aqui: ultimamente cada vez menos louvores são para adorar o Senhor Jesus. Eu concordo com você. E isso é uma introdução sorrateira de... Às vezes nem é sorrateira, é bem aberta mesmo. De uns 10 anos para cá, de uma teologia humanista que coloca o homem lá em cima, no trono praticamente, e um Deus carente do homem, e um Deus que dá tudo que o homem quer porque ele é filho mimado do Pai.
E isso não é verdade. A Bíblia não fala isso. Deus é Pai, mas Ele continua sendo Deus, Senhor absoluto, digno de toda a nossa reverência e adoração. Posso chamá-lo de Pai. Algumas canções de intimidade falam você, mas no louvor congregacional, o momento do louvor ali no culto, que nós normalmente começamos o culto, é para que as pessoas tenham oportunidade de exaltarem a Deus. É isso que os salmos dizem. Leia os salmos, estude os salmos, que aí você vai conseguir identificar a letra mais apropriada para o louvor congregacional. E outras músicas lindas, pastora, que falam sobre fé, sobre quebrantamento, sobre vitória. Elas não podem ser cantadas no culto? Podem. Mas elas devem encontrar um momento apropriado, porque se na hora do louvor congregacional nós só cantamos essas músicas, né, de que a gente está recebendo de Deus, que a gente quer de Deus, a gente vai perder o foco do louvor, porque louvar é exaltar a Deus. A gente vai transformar a igreja numa igreja muito menina na fé, inconstante, porque ela é tão mimada até nas canções que ela canta, que na hora do aperreio, sabe, na hora da tribulação, ela não suporta, porque Deus diz um não, e aí, não, mas é o Deus que me dá tudo que eu quero, que me dá a vitória sempre. De repente, a vitória que Deus está te dando é o não que Ele está te dando, porque o não, até o não de Deus é um sim. Sabia disso? É válido mesclar. Eu amo. Mesclar, você fala de fazer medley, de misturar a música, um pedacinho de uma, um pedacinho da outra. Eu amo medley. Quem é da minha equipe sabe. Eu acho que facilita muito fluir. Fernando fez a pergunta: tenho dificuldade de me dirigir a Deus usando essa palavra você. Eu entendo, Fernando, e muitos têm. Eu não sei quantos anos você tem no Evangelho, mas há uma geração atrás, estou falando disso agora, de chamar Jesus de você. A geração de hoje ela tem menos dificuldade, porque também houve um entendimento passado de um Deus muito distante. E a palavra você, na nossa cultura, preste bem atenção, é uma palavra um pouco desrespeitosa, apesar de que a origem dela não é. Porque você é o resumo, né, a junção de vós me seis, né, que é uma vossa senhoria, né, você, vossa senhoria. Então não está falando de alguém que não tem valor, não tem importância, mas nós devemos adorar o Senhor com o entendimento que nós temos. Mas eu não julgo quem adora ou quem canta, né? Lá na nossa igreja nós cantamos às vezes e eu não sinto desrespeito nesse momento, né? Você fala de chamar os pais de você, é verdade, mas isso é cultural. Mas se você chamar você, vai depender se o pai vai aceitar ou não. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala de Abba, ele está usando pai no diminutivo. É uma palavra carinhosa do pai, que não era uma palavra muito culta para usar. Então, causou estranheza. Tudo tem muito a ver com a cultura e com o coração do que exatamente com o significado da palavra. Entendeu? Então, você pode pesquisar a origem da palavra você. Como que na nossa língua começou a ser usada a palavra você. E cada um deve adorar o Senhor. Mas a minha sugestão, quando tem uma canção que eu não me identifico muito, e lá na Igreja Batista Central, que é onde eu lidero o Ministério de Louvor, a gente tem um cuidado assim de olhar bem as letras das músicas, a questão teológica, doutrinária, bíblica, o que está dizendo, se está realmente exaltando o Senhor, se está levantando o nome do Senhor no culto, né? E evitar ao máximo essas palavras, essas músicas mais voltadas para o homem, para a vitória do homem e tal. Mas em alguns lugares que eu vou, e teve um ano que eu passei 15 dias, né, numa escola, e lá cantaram algumas músicas que eu não gosto, eu não consigo cantar. Ó, Fernanda, preste bem atenção, viu? Eu não consigo declarar, não bate.
E aí eu comecei a orar de Senhor, eu estou num momento aqui contigo, é um louvor congregacional. Os meus irmãos não estão tendo dificuldade de se relacionar contigo com essas expressões. Eu não sei se eles estão entendendo isso, mas eu quero, Senhor, te adorar aqui. E eu não cantei, mas eu adorei. Eu fiquei declarando palavras de louvor ao Senhor, eu levantei minhas mãos, eu ajoelhei e orei. E eu adorei, porque isso não pode bloquear a nossa adoração, entende? Mas se você é líder de louvor, se você é o pastor da igreja, todos vão seguir a sua visão. Tem músicas que eu barro no ministério, mas tem gente que ama. A gente compra mesmo uma discussão bem saudável, mas no final de vocês não me convenceram. Então vocês podem louvar essa canção com essa canção em casa, mas no louvor congregacional, não. A gente não vai louvar, tá bom? Yuri, querido, importante mesmo. É isso, muito importante. Mas a gente dá para conversar mais sobre isso. Eu só quero encerrar aqui, porque eu anotei algumas coisas aqui importantes para o ministério. Então, eu vou ler, tá bom? O cântico congregacional é aquele que a letra exalta a Deus e fortalece a fé e que a congregação canta com facilidade. Existem canções que são apenas para o secreto. Então, tem canções que a igreja não canta, porque é difícil na melodia, porque não entende, porque tem muito grave, muito agudo. Então, se a igreja não consegue cantar, se a igreja não consegue cantar aquela canção, não consegue acompanhar do início ao fim, ela não é congregacional. Ela tem que ter uma melodia acessível, porque o louvor no culto é para todo mundo cantar. Vocês estão entendendo? Precisa ser congregacional no sentido de que você não precisa estar explicando demais a letra, todo mundo entende. Não é só para uma situação específica, mas em todo momento aquela música fala realmente da palavra de quem Deus é. Algumas perguntas importantes para identificar um cântico congregacional. A igreja consegue acompanhar todo o cântico? A congregação se envolve na canção ou fica só vendo o ministério cantar? A letra exalta a Deus e declara a nossa fé? Então, se a igreja consegue acompanhar todo o cântico, se a congregação se envolve, porque às vezes a música não tem uma variação melódica, mas não é um ritmo ou uma melodia, uma harmonia que a sua igreja, onde você está, se envolve, porque é muito cultural também esse estilo musical. Eu conheço igrejas em outros estados que cantam canções e cantam mesmo, que na minha igreja, se eu botar para cantar, o povo não acompanha. Então, existe realmente essa questão cultural, musical. Você precisa observar a sua igreja, aquilo que a igreja se envolve. A letra exalta e declara a nossa fé, então essa canção serve para o louvor congregacional. Outra coisa muito importante, falando da dificuldade da igreja acompanhar, às vezes a igreja não acompanha por causa do tom da música. É muito alto, a maioria das vozes são femininas e aí elas têm que cantar muito grave e quase não sai. Ou é muito grave, principalmente se tiver um líder de louvor que seja contralto, aí aquela irmãzinha que é contralto sempre canta, na nota mais grave e a igreja também não consegue cantar. Então presta muita atenção se aquilo que você está cantando, a igreja não está cantando, não tem a ver com não ser congregacional, mas tem a ver com o tom da música que você escolheu. Ok? Então, vamos fazer um acordo aqui. Se eu não responder todas as perguntas aqui, é porque eu vou terminar, tá bom? Aquilo que eu preparei para vocês. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Quando terminar, você corre lá e você escreve lá a sua pergunta, porque a gente responde na próxima live, na próxima sexta-feira, às 21 horas. Vamos para a preparação do Ministério de Louvor? Louvar e adorar a Deus, exaltar o Senhor, louvar. O culto congregacional é o momento que a igreja toda louva e nós precisamos estar comprometidos com isso. A preparação é muito importante. Ministério de Louvor, a preparação é muito importante. Não começa no culto, na hora do culto. Eu já vi pessoas chegando em cima do culto, não na nossa igreja, porque não pode não. Chegar em cima do culto, dentro do tempo ali que a gente planeja, porque tem umas regras, a gente vai falar sobre regras no Ministério de Louvor em uma outra live.
nem sobe. Então a gente tem um tempo para chegar, para se preparar, para passar o som, para orar, para se conectar com aquele serviço, porque é um serviço que a gente está prestando ao Senhor, e a gente precisa estar comprometido em ter a nossa comunhão pessoal com Deus, meditar na palavra, orar, adorar individualmente para refletir no altar a nossa vida de adorador. Então é assim que deve ser, se preparar, se santificar para estar ali no louvor. As canções devem ser escolhidas debaixo de oração, pensando no que a igreja está necessitando cantar, o que é que o pastor está pregando, o culto tem um tema, o culto tem um público, né, específico, a gente precisa se preparar para isso. Não deixe para escolher as músicas na hora, não é? O Espírito Santo já sabe o que ele quer no outro culto. Se prepare orando, buscando o Senhor. Tem uma lista de louvores que você pode colocar sua mente para pensar. Deus fala através da sua inteligência também. Ele te deu inteligência para pensar. Ele te deu cérebro para pensar. Ele não vai te dar tudo de mão beijada, não. Você estuda a palavra, você se enche da palavra e a sua própria inteligência conectada com o Espírito Santo, coração cheio de Deus, vai discernir as canções que Deus está querendo liberar para aquele culto. É muito importante encontrar canções que se encaixem, fluam uma na outra, né? Se a canção fala disso e a outra completa e a outra vai, e a gente vai assim fluindo numa mensagem, num tema. O ministério de louvor precisa chegar antes de todo mundo no culto, antes de todo mundo preparar, cuidar, passar o som direitinho, orar junto e aí entrar, né, para facilitar o louvor, para adorar com a igreja. Os líderes de louvor devem enviar as canções com antecedência. Todos devem estar preparados já no ensaio. O ensaio precisa ser um culto. O ensaio é para você treinar, erra, volta de novo, vai, erra de novo. E a gente precisa fazer daquele momento o nosso culto ao Senhor. O Espírito de Deus está presente em nós, no ensaio também. Então, sempre começa o ensaio com oração. Você que é líder de louvor, fale porque você escolheu aquelas canções, o que é que está brotando no seu coração, não é? Claudinice perguntou aqui dos hinos da harpa e do cantor cristão. Eu vou falar na semana que vem, porque eu vou falar sobre a influência da música, sobre a música nas gerações. A gente precisava de um tempinho a mais aqui, tá? Mas eles devem ser usados também, mas tem algumas coisas que eu preciso de mais tempo para falar, tá bom? Então, guarda aí, eu vou falar sobre isso. Se você não conseguir estar ao vivo, eu falei um pouquinho antes, né? Lá atrás, rapidamente, mas eu vou falar mais, prometo a você, sobre os hinos da harpa e do cantor cristão na próxima semana, sexta-feira, às 21 horas. Então é isso, meus queridos. O que é louvar a Deus? Por que louvar a Deus? Qual louvor que agrada a Deus? Como escolher as canções congregacionais? Como o ministério de louvor deve estar preparado? E eu quero encerrar lendo um salmo de louvor ao Senhor. Amém? Pedrinho, ensaio também. Tem muita coisa de ensaio para a gente falar, né? Eu vou dar uns toques de ensaio também. Quero encerrar lendo o Salmo 100. Você me acompanha aí? Salmo 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, aleluia. O seu amor é leal, eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Glória a Deus. Salmo 100, um salmo que nos convida a louvar ao Senhor, a exaltá-lo. E que este momento que nós passamos aqui, e aqueles que vão assistir depois a live, que eu vou deixar salva aqui, se o Instagram me permitir, né? Que às vezes ele trava. Que você seja muito abençoado com essa palavra e que você compartilhe com outros. Tudo isso que nós falamos aqui está em uma proporção muito maior na nossa escola de ministros de adoração.
E em breve a gente vai estar lançando um curso online. Então, se você não pode estar presencialmente às segundas-feiras conosco ali na Igreja Batista Central, tem irmãos aqui de outras cidades, você vai poder acessar o curso online. Então, se prepara, que em breve Deus está aí nos orientando e a gente vai preparar tudo com muito amor, debaixo de muita oração, para poder espalhar os princípios da palavra. Muito bom estar com vocês, para mim é um prazer compartilhar, aprendo com cada pergunta. Alguém já disse, isso é provado psicologicamente, né? A neurociência já prova que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Então, esse foi mais um momento de aprendizado para mim. Grande abraço a todos vocês, Fernando, Estrela, Vini, todos que estão aqui desde o início, outros que chegaram antes. Então, anota aí, bota o alarme, acompanha aqui, ativa as notificações aqui do perfil da EMAN. Você pode me seguir também, Geisa Carneiro, mas esses assuntos a gente vai tratar sempre no perfil aqui da EMAN. E vamos estar juntos nessa jornada de crescimento como adoradores e ministros do Senhor. Ah, que bom, Pedrinho. De nada, é um prazer para mim. Que bom que tem sido bom para vocês também. Então, semana que vem a gente está junto. De nada, Dai. Um beijo, Liz. Deus abençoe. Até semana que vem.